A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Dando sequência no nosso devocional Jesus é Inevitável, meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37, que diz o seguinte: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás todos os juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu juro por Deus, eu juro pelos meus filhos, eu juro pela minha mãe. Ou, mais recentemente, eu juro que eu estou falando a verdade, que esse coronavírus me pegue se eu estiver falando a mentira. Quantos já não ouviram uma afirmação como essa de alguma pessoa relatando algum tipo de ocorrência? Ou até mesmo, quantas vezes essa afirmação não saiu de nossos lábios para solidificarmos aquilo que nós estávamos falando? E como exemplo dessa solidificação, na casa do meu pai, quando nós éramos mais jovens, todos solteiros, e queríamos saber se o que o nosso irmão estava falando era verdade, era verídico, ou se o que nós estávamos falando era realmente a verdade, nós tínhamos o costume ou de perguntar ou de afirmar usando a expressão diante de Deus. Se fosse um dos meus irmãos falando, a gente perguntava diante de Deus que isso é verdade? Ou se eu estivesse falando, ou qualquer um dos meus irmãos, a gente terminava a frase, tô falando diante de Deus. Então isso solidificava tudo o que nós estávamos falando. E isso evitava que um de nós tirasse barato com a cara do outro. E essa pequena expressão, diante de Deus, já bastava para que a verdade fosse revelada. Nós fomos educados pelo nosso pai de uma maneira muito severa para não usar o nome de Deus em vão. E também, como nós deveríamos ser homens e mulheres de Deus, então nossa vida deveria ser sincera, deveria ser íntegra, e a nossa palavra deveria ser sim, sim ou não, não. Principalmente eu e meu irmão Felipe, pois a nossa palavra deveria valer mais do que uma assinatura, o famoso fio do bigode. Com isso nós aprendemos desde cedo que não deveríamos mentir diante de Deus. Um pouco mais tarde, com mais maturidade, nós acabamos aprendendo que em todo momento nós estamos diante de Deus. Agora, em relação aos juramentos, se nós usarmos ele para sustentar as nossas narrativas ou argumentações, isso só mostra que ele está sendo usado como subterfúgio para nos dar autoridade e confiabilidade. Nos tempos de Jesus, isso também acontecia. Ainda mais porque era comum se invocar uma divindade para ser sua testemunha. E acreditava-se que ela vingaria todo o apelo falso ao seu testemunho. Jesus encabeça esse segundo grupo de antíteses, da mesma maneira como ele encabeçou o primeiro grupo lá no versículo 21. Ele coloca uma expressão mais longa, que é: ouvistes que foi dito aos antigos. E ao que parece, Jesus aqui não cita uma passagem do Antigo Testamento, mas uma declaração resumida, condensando acuradamente o fardo de Êxodo capítulo 20, versículo 7, Levítico 19, 12, Números 30, versículo 2, Deuteronômio capítulo 5, versículo 11 e o principal de todos para mim, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 ao 23. A lei mosaica proibia o uso de juramentos irreverentes, o uso leviano do nome do Senhor e a quebra de votos. Uma vez que o nome de Yahvé fosse invocado, o voto estaria ligado a ele e isso se tornaria uma dívida que deveria ser paga ao Senhor. Agora, mesmo que fosse uma dúvida recorrente, saber até onde poderia se chegar no objeto de garantia de um juramento, nessa passagem não parece ser algo tão abertamente polêmico quanto nas outras antíteses. Entretanto, tornou-se necessário que os rabinos decidissem quais juramentos as pessoas eram obrigadas a cumprir, por conta da dúvida que pairava sobre eles. Mas a ideia de Mateus
não é Jesus autorizar ou desautorizar algum tipo de juramento. Apesar de que no versículo 33, quando ele coloca perjúrio e promessa ou voto, apesar de a distinção do versículo 33 entre perjúrio e promessa ou voto, demonstre que um juramento baseado em mentira ou num sistema complexo de casuísmo fosse inaceitável para o mestre. Mas, contudo, a intenção do evangelista aqui é mostrar como Jesus se referia ao reino de Deus e à sua justiça no Antigo Testamento. Pois a direção que o Antigo Testamento aponta é de fundamental importância para a veracidade completa e consistente. E qual é essa verdade? As pessoas juravam por qualquer sorte de coisas, além de Deus, para testificar que a sua palavra era verdadeira. Juravam pelos céus sobre suas cabeças, pela terra sob os seus pés, e juravam por si mesmos. E o raciocínio era que se eles violassem um juramento com base nessas coisas menores, então ao menos eles não estariam desonrando o nome de Deus. Jesus baseia os seus ensinamentos numa parte das Escrituras, pois Isaías, capítulo 66, versículo 1, vai dizer que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo de seus pés. E no Salmo de número 48, versículo 2, vai dizer que Jerusalém é a cidade do grande rei. Quando Jesus diz também sobre não jurar sobre um cabelo preto ou branco, naquele tempo a maioria dos judeus tinham cabelos pretos. O que acontece é que ao envelhecer os cabelos se tornavam brancos. Jesus está falando que apenas Deus tem sob seu controle o processo de envelhecimento da humanidade. Afinal, quem é que pode acrescentar um dia só na sua existência? Com tudo isso, com céu, terra, os próprios cabelos das pessoas, a cidade de Jerusalém, Jesus está demonstrando que tudo o que existe pertence a Deus. E se nós jurarmos por qualquer uma dessas coisas, nós estaremos jurando diante de Deus, como eu disse no começo. E então, o que ele exige simplesmente das pessoas é que elas sejam mais sinceras em suas palavras. Sendo assim, o propósito contextual desse texto é a direção correta que o Antigo Testamento aponta e a importância da veracidade no indivíduo. Jesus enfatiza a necessidade de uma vida íntegra, que consecutivamente põe de lado a necessidade de se fazer juramentos. E este é o alvo para os crentes, que sejam dignos de crédito do cumprimento das suas promessas, que os juramentos acabem se mostrando desnecessários. Os crentes em Jesus Cristo não são pessoas voltívolas, mas são pessoas firmes e constantes na verdade. E isso não significa que os crentes em Jesus Cristo são proibidos de falar sobre juramento em algumas situações judiciais, por exemplo. Como nos filmes americanos, que as pessoas colocam a mão sobre a Bíblia, a palavra do Senhor, levantam a outra mão e dizem: eu prometo dizer a verdade e apenas a verdade. O próprio Jesus testemunhou sob juramento do sumo sacerdote neste próprio evangelho no capítulo 26. Também no evangelho de Marcos, Jesus faz um juramento dizendo que não beberia novamente do suco da vide até que beberia novo no reino de Deus. Seus discípulos não tinham motivo algum para duvidar de suas promessas. Ele sempre as cumpriu. Entretanto, nesse caso, Jesus enfatiza que cumprirá a sua promessa, porque ele deseja que o coração de seus discípulos permaneçam firmes e que eles estejam determinados em sua espera. A ideia não é que nós somos proibidos de jurar sobre alguma coisa ou jurar por alguma coisa, mas a ideia é que os discípulos de Jesus, por serem firmes, por serem constantes, por serem fiéis, por serem dignos de confiança, não têm a necessidade de jurar sobre nada. Quando uma pessoa é conhecida como segura, como estável, como firme, como fiel, então ninguém tem um motivo para duvidar do que ela fala ou do que ela promete. E essa é a ideia que Jesus deseja para aqueles que são seus discípulos.
crente precisa manter a sua perspectiva que a todo momento, a todo instante, ele está diante de Deus. Para que haja mais firmeza em nós, Jesus é inevitável. Para que haja mais estabilidade, firmeza, segurança no nosso falar, no transparecer da nossa vida, Jesus é inevitável. Para que não sejamos volúveis e tenhamos credibilidade para com os outros, Jesus é inevitável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Que o Senhor nos ensine através dessa meditação e que nós nos tornemos pessoas mais firmes, que nós possamos aprender a caminhar conforme os seus desejos, os seus desígnios. Que a nossa vida seja uma resposta daquilo que o Senhor nos propôs enquanto o Senhor tabernaculava entre nós. Que possamos viver para Te agradar, que vivamos conforme os Seus beneplácitos, conforme os Seus ordenamentos. Nos ensina, Senhor, a nos mantermos firmes, fiéis e constantes. E assim, e somente assim, nós conseguiremos ser pessoas seguras e que transparecem segurança. Essa é a ideia dos Teus filhos, essa é a ideia que o Senhor deseja para os Teus discípulos. E eu, Pai, mais uma vez peço, me ensine a ser firme, constante no Seu propósito. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que é tão amado por nós e adorado, eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.